reino dos céus. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis. Se você dependesse da sua justiça, você estava mal. O diabo pegaria você. É a justiça de Deus que é a sua couraça. Você sabia que a couraça romana tinha até a barriga de tanquinho? Você já viu nos filmes romanos, quando eles tiram a couraça, toda a gordura aparece. Barrigudo. Você já viu isso? Quando colocam a couraça, ficam elegantes. A couraça protege você de ser ferido nas suas partes vitais. Isso é justiça, isso é o evangelho. Assim, se você não estiver forte no evangelho da paz, saiba que você vai ser atingido. Certa feita eu ouvi um ensinamento quando eu ainda era jovem, que somos com Batman colocando sua roupa. Pela manhã devemos dizer, em nome de Jesus eu coloco o cinto da verdade. Clique. Agora eu coloco a couraça da justiça. Clique. Coloco o capacete da salvação. Clique. Coloco os calçados do evangelho. Pego a espada. Não é assim, não é clique, 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 clique. Você pode clicar como você quiser, o inimigo ainda te ataca. Você não entende o significado da justiça, não entende o significado do que é verdade, não entende o evangelho da paz. Por isso você é atacado. No momento que o diabo faz você olhar para você mesmo, você fica desarmado. A armadura é simplesmente entender o evangelho. Entender profundamente o evangelho. Pastores e líderes, é isso que vai fazer a sua igreja crescer. Fazer seu ministério crescer. Fazer crescerem as finanças da sua igreja. Porque Deus financia sua visão. E sua visão é que o evangelho seja pregado. Quando você tem um desejo de alcançar o mundo com o evangelho, eu não tenho que viajar muito. Eu estou impactando aqui do púlpito. Eu sempre aponto para o púlpito, mas quase sempre eu prego daqui. Eu estou impactando o mundo daqui. Por quê? Porque Deus quer que a palavra seja espalhada. Não é porque eu sou tão inteligente, não, vocês sabem que eu não sou. Não é porque eu sou bonitão, muitos vão dizer amém, mas não é por causa disso, vocês sabem disso. Não é porque eu tenho uma linda esposa. Essa parte é pura verdade. Vocês estão gostando até agora? Paulo está compartilhando com os anciãos de Éfeso, falando da graça de Deus. Esses 3 versículos, antes do versículo 27, vamos para o versículo 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Perspectiva e contexto são essenciais. Quando você interpreta qualquer coisa fora do contexto, você pode dizer, bem, você não pode ensinar sua graça, tem que ensinar também o conselho de Deus. Isso é fácil dizer fora do contexto. Na verdade, Paulo está dizendo o oposto. Não pregue somente outros assuntos anciãos. E eles conheciam bem o Antigo Testamento. Pregue todo o conselho de Deus. Certo? Continuemos lendo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Eu gosto disso, seu próprio sangue. O sangue que nos comprou não é somente o sangue de um homem, é o sangue de Deus. Vamos continuar. Versículo 29. Depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Não são cachorrinhos, são lobos cruéis. Deus sabia que algumas pessoas, nos tempos em que vivemos, falam dos lobos como se fossem amigáveis. Por isso ele disse lobos cruéis. Entrarão e não pouparão o rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. O que ele diz é que o que não é graça são palavras perversas. Perverso quer dizer aquilo que foi tirado do original e falsificado. Lobos virão e tentarão dividir o rebanho. Como? Eles vão remover o evangelho da graça de Deus. Porque o evangelho da graça de Deus é a nossa proteção. O que o seu pastor está fazendo? Batalhando pela fé. Para que você tenha uma resposta pronta. Você está sendo firmado. Quando ouvir coisas, você está firme. Me escutam? Amém? No versículo 27, ele fala de todo o conselho de Deus. Vamos descer, versículo 32. Agora, irmãos, ele está falando com os anciãos de Éfeso.
encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Todo o conselho de Deus está resumido na graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus, a palavra da sua graça. Esse é todo o conselho de Deus. Eu disse, esse é todo o conselho de Deus. Estou mostrando dentro do contexto. Eu gostaria de explicar mais detalhadamente para você, porque esse é um sermão extraordinário de Paulo. Um sermão para líderes. Qual é todo o conselho de Deus? 3 versículos antes desse, ele fala do Evangelho da graça de Deus. Depois disso, a palavra da sua graça. A palavra da sua graça é a única coisa que é capaz de edificar você. O inimigo quer destruir você. A palavra da graça é a única coisa que pode dar a você uma herança. Quantos gostariam de ter uma herança? O inimigo quer remover porque ele não quer que você tenha a herança. Ele quer tirar de você a sua herança. Pastores e líderes, escutem-me. Eu vou concluir por causa do tempo. Você está gostando? E vamos concluir com a última parte que está em Atos 13 e 14. Vamos ver o 14 primeiro. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus, Paulo e seus irmãos, e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. O que Paulo pregava? Quando Paulo pregava, grandes multidões criam. O ministério de Paulo sempre estava crescendo. Tanto que os judeus descrentes incitaram os gentios e irritaram-lhes ânimos contra os irmãos. Sempre que você prega o Evangelho da Graça, o inimigo tenta envenenar os corações. Contra você, seu ministério e sua pregação. Ele foi o pioneiro. O pioneiro dessa pregação. O pregador pioneiro da graça foi o apóstolo Paulo. Quando ele pregava a graça, mesmo Pedro dizia que o que ele escrevia era difícil de entender. Mas ele disse que o amado Paulo, o que ele escrevia eram as Escrituras. Pedro disse que Paulo escrevia as Escrituras. Veja isso. Versículo 3. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor. Perceba que eles ainda estão na Turquia, na Ásia Menor. Falando corajosamente do Senhor que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Veja que mensagem Deus confirmava. O que você está pregando? O que você está pregando, líder, pastor? O que você está pregando? Deus tem compromisso com essa palavra, por isso nós vemos tantos testemunhos todas as semanas. Liam pode confirmar que nós temos tantos testemunhos que nem temos tempo para ler. Todas as semanas vêm testemunhos. Por quê? O que está acontecendo? Porque Deus está confirmando a palavra da sua graça, concedendo sinais e maravilhas feitas pelas mãos deles. Amém? E tem gente que diz, Pastor Prince, a palavra da graça está dividindo o povo. Divide somente os que são justos em si mesmos dos que creem que são justos pelo sangue. Essa é a única divisão. Voltemos para o texto. O povo da cidade ficou dividido. Quem disse que a pregação do Evangelho vai unir? Quando Jesus veio, os fariseus não queriam ter comunhão com ele, porque eles criam que eram os guardiões da santidade. Jesus era um impostor. E ainda assim ninguém tinha maior caráter moral do que o Senhor. A cidade foi dividida. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Alguns com a lei e alguns com a graça. Já produzia divisão naquela época. Não se surpreenda. Se alguém não quer abandonar sua justiça própria, existirá divisão. Muitas vezes na família, muitas vezes na denominação, muitas vezes na igreja. Não sinta que está errado. Isso aconteceu no princípio. Assim com a palavra da sua graça. Eu vou concluir com Atos 13. O que aconteceu em Atos 13? Atos 13 vem antes de Atos 14. O que acontece em Atos 14 é surpreendente. Em Atos 14, Paulo está em Listra, e eu estive em Listra alguns anos atrás. Hoje só são ruínas, mas dá para perceber o tamanho da cidade. Quando Paulo pregou o evangelho lá, a Bíblia diz, havia um homem paralítico. Paulo, vendo que o homem tinha fé, disse, levante-se e fique de pé. E o homem deu um salto.
quando eu li isso, eu disse para o Senhor, eu gostaria de saber o que Paulo pregou. Diz que Paulo pregou o evangelho. Paulo não estava pregando cura. Não tem nada de errado com isso, mas ele estava pregando o evangelho, quando a fé encheu o coração daquele homem. No Areópago, Paulo não pregou uma mensagem do evangelho, ele somente disse que eles deveriam deixar os ídolos, porque o Deus verdadeiro é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Mas o verdadeiro evangelho, ele pregou nessa cidade da Antioquia. Está documentado para nós do princípio ao fim. O que aconteceu foi que Paulo foi para a sinagoga em Pisídia, na Antioquia, e eles leram as escrituras, e o rabino disse: você tem alguma coisa para dizer? Que equívoco. Dar o microfone para um pregador, certo? E Paulo se levantou, e Paulo olhou para toda aquela multidão, e Paulo disse: varões e irmãos, homens israelitas, e os que temeis a Deus. E ele começou a pregar partindo do Antigo Testamento, literalmente, a partir do Antigo Testamento. Ele pregou a respeito de como Deus levantou Jesus dos mortos, e os fariseus, os escribas e os rabinos começaram a ficar desconfortáveis, porque Jesus estava sendo apresentado como Messias. Eles já estavam incomodados, e Paulo viu isso, e Paulo continuou pregando. Existiam gentios ali naquela cidade que vieram à sinagoga, amém? E ele disse, e o mais importante está no fim, na parte final da sua mensagem. Paulo diz: seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E por ele, todo aquele, diga todo aquele, que crê, é justificado de todos os pecados, pecados que a lei de Moisés não pôde justificar. De forma resumida, Paulo colocou o evangelho em forma encapsulada e deu para eles. Essa mensagem que Paulo pregava em Listra, isso liberou a fé no coração daquele paralítico. Em Icônio, onde ele testificou a respeito da graça de Deus no capítulo seguinte. E agora nós vemos o que ele pregava. Ele diz: por este se vos anuncia a remissão dos pecados. É uma livre, aberta e incondicional proclamação. Hoje nós tentamos condicionar. A gente diz: Paulo, você não pode dizer que é para todo que crê. Paulo, você sabe, eles têm que primeiro se arrepender nos seus corações, crer de verdade, deixar o seu estilo de vida, vir à frente. Paulo diz: não, é uma aberta e incondicional proclamação. É para todo que crê. Não disse que todo mundo está salvo, eu disse todo que crê. É uma livre, aberta e incondicional proclamação. O que está acontecendo hoje? Condições. Tudo tem condições. Condições. Graça é boa, mas tem que ter equilíbrio. Condição. No final, as pessoas saem. E o que você deu para elas? Um evangelho diluído. O poder não está com elas. E isso gera morte. Você tem medo dessa livre e incondicional proclamação. Veja como é incondicional. Seja notório que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Mas Paulo, você tem certeza que isso é para todo mundo? Alguns não acreditam no evangelho como Paulo acreditava. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas. De quantas coisas? Todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Paulo, você tem que equilibrar isso. Ok? Se você pregar assim, você não sabe o que eles vão fazer. Alguns pregadores ouvindo isso diriam: Paulo, vem aqui. Você não pode pregar desse jeito. Você não sabe quem está ouvindo. Hã? Como você quer que Paulo pregue? Todo que crê, mas isso não significa que você pode ir e pecar. Não significa que você deve viver em pecado. Não significa... Depois de impor tantas condições, as pessoas vão dizer obrigado, mas isso é para outros, não é para mim. A pregação de Paulo era livre, aberta, ousada, completa e incondicional. Deixe-me concluir. Amém? Verso 40. Paulo olhou para os rabinos e fariseus daquela sinagoga, ele viu que eles não estavam gostando daquela palavra, e Paulo disse: cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. E ele citou Abacuque e Isaías 29, e ele disse: olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. No contexto do Evangelho da Graça, Deus diz: trarei um evangelho que salvará a humanidade.
E muitos cheios de justiça própria não crerão como eu sou bom. Em Isaías 29 é usada a expressão obra maravilhosa, que vocês não crerão. Tem pessoas que não acreditam que Deus pode ser tão bom. Ok? Continuemos. Quando estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Pastores e líderes, o povo implora para que vocês preguem as mesmas palavras. Eles dizem, por favor, venha à minha cidade e pregue essa mesma mensagem. O povo implora hoje para que preguemos a mesma mensagem. Eu estou ensinando a você, baseado na Bíblia, como fazer crescer o seu ministério, como crescer a sua igreja. Pare de ouvir as vozes erradas que transpõem o Evangelho. Se você fizer isso, as pessoas vão implorar que você pregue o Evangelho. Despedida da congregação, muitos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguindo Paulo e Barnabé, e esse recomendou-lhes que continuassem na graça de Deus. Paulo, você está pregando muito sobre a graça. Não, ele diz continue. Não escutem só uma pregação. Paulo diz continue na graça de Deus. No próximo versículo, no sábado seguinte, vejam, pastores, no sábado seguinte quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. O povo saiu e compartilhou com outros que Jesus perdoa. As pessoas precisavam ouvir isso. E eles vieram. E você reclama que a igreja está diminuindo, não entra dinheiro, a igreja não está crescendo. Nesse mundo do Facebook, da mídia social, os jovens são muito difíceis, muito duros, muita competição, Homem-Aranha, Aquaman, Superman, Batman e tantos outros. Amigo, ninguém pode competir com Jesus Cristo quando ele é proclamado. Nenhuma boa notícia é maior do que as boas novas que o Senhor nos confiou. Tanto que, baseado no relato bíblico, no sábado seguinte, quando novamente tiveram um culto, naqueles dias se reuniam nos sábados, no dia do culto, a Bíblia diz que quase toda a cidade... Que cidade? Pisídia, na Antioquia. Existe até hoje uma calçada em Pisídia da Antioquia que leva à sinagoga. Eu andei nessa calçada de 2000 anos e pensei, Paulo deve ter andado nesse caminho. E pensei, eu tenho sido fiel a esse evangelho que foi proclamado 2000 anos atrás. O pastor Prince não inventou esse evangelho. É como se eu tivesse pegado e tirado o pó. E hoje, quero que saibam que eu estou batalhando pela fé, mas muitos estão pregando já. Existe um exército. Eu não estou pregando porque nós estamos perdendo. Não. Eu estou pregando para que você se equipe, para que pastores e líderes, amém, que me assistem, estão orando para que Deus dê crescimento ao ministério deles. Um homem de Deus disse certa vez, mesmo um cão que vem buscar comida, se você continuar batendo nele, um dia a revelação vai invadir seu coração, que não é bom ir a você buscar comida. E o melhor alimento que podemos dar para o povo é a palavra da sua graça, porque Jesus é o verdadeiro pão da vida. Amém? E a Bíblia diz, no sábado seguinte toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, eles nunca haviam visto uma multidão como essa, dentro e fora da sinagoga. E a sinagoga era muito pequena, eu estive lá. Era muita gente. Eles nunca tinham tido tanta gente antes. E o que eles fizeram? Ao invés de se arrependerem, se encheram de ciúme. Pastores, os ataques que vocês recebem quando pregam a graça é por ciúmes. Eles dizem como os fariseus, ele come com os publicanos e pecadores. Ele está dizendo que você pode fazer o que você quiser. Você ouve essas coisas, mas saiba de uma coisa, vale a pena. Quando o evangelho é pregado, as pessoas vão ser salvas. Não perca o seu ministério com medo do que esse ou aquele vai dizer. Proclame o evangelho. Amém? E blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Eu gosto do que está escrito no final desse capítulo. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região.
Qual a palavra do Senhor? A palavra da sua graça. A palavra da sua graça. No capítulo 14 fala a respeito do que aconteceu em Icônio, quando Deus concedeu milagres, confirmando a palavra da sua graça. Não desista, amigo. Pastor Príncipe, meus colegas dizem coisas a respeito dos seus ensinamentos. Veja bem, deixe a palavra falar com você. Se estabeleça mais na palavra da sua graça e continue proclamando. Obrigado, Pai. Em Cristo eu sou justificado. O que é justificado? Ser declarado justo em todas as coisas. Todas as coisas. As coisas que a lei de Moisés não pôde justificar. Amém? Fique firme no Evangelho da Graça, na armadura de Deus, e o inimigo não vai poder tocar você. Aleluia. Amém. Todas as cabeças baixas e olhos fechados nesse lugar. Hoje você está aqui e nunca fez de Jesus seu Salvador pessoal e Senhor. Eu quero dar a você essa oportunidade. A você foi proclamada essa mensagem, que através deste homem é pregado o perdão dos pecados. Você crê nisso? Você crê que os seus pecados são perdoados? Neste homem, Jesus Cristo, Deus o enviou porque Deus ama você. Deus enviou Jesus Cristo, seu amado Filho, para morrer na cruz por todos os nossos pecados. E no terceiro dia, Deus o levantou dentre os mortos, sem nossos pecados. Significa que Ele, de forma eficaz, removeu nossos pecados. E a ressurreição de Cristo é o recibo divino, que nós não estamos mais em nossos pecados, mas nós somos justos. Se esse é você, onde você estiver, diga: pastor, eu quero fazer disto uma realidade em minha vida. Então faça essa oração comigo agora, do seu coração. Diga: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Ele morreu na cruz por todos os meus pecados. Eu creio que o Senhor me ama. E por causa disso, Cristo morreu por meus pecados. E eu creio que no terceiro dia, Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, agora e para sempre. Obrigado, Pai. Eu sou salvo, gloriosamente salvo. Todos os meus pecados são perdoados. Eu fui justificado de todas as coisas que a lei de Moisés não podia me justificar. Obrigado, Pai. De agora em diante, o Senhor é minha justiça em Cristo. Todas as bênçãos do justo são minhas. No assento dos justos, meus filhos são libertos de todo o mal. As bênçãos do Senhor descansam sobre a cabeça dos justos. Eu recebo essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, amém. Fique de pé. Vamos concluir com as bênçãos de Deus. Se você fez essa oração agora, meu amigo, você agora é filho de Deus. Todas as coisas na sua vida passaram, tudo se tornou novo. Você agora é a justiça de Deus em Cristo. Continue confessando. Quanto mais você confessar, todas as boas coisas de Deus serão acrescentadas à sua vida. Amém? Continue proclamando. Glória a Deus. Quando seus amigos disserem: quem você pensa você é? Diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém. Quanto mais você proclamar, mais as boas coisas de Deus virão à sua vida. Levante as suas mãos nesse lugar, em todos os lugares onde você estiver assistindo. Glória ao nome de Jesus. Jesus contextualizou as bênçãos do sumo sacerdote do Antigo Testamento. O Senhor, Deus, o Pai, abençoe você e guarde você. Preserve e proteja você e os seus filhos através dessa semana. De todo o perigo, de toda infecção, de toda enfermidade, de todo o mal, de todos os poderes das trevas, através do sangue do seu Filho. O Senhor Jesus Cristo, faça a sua face resplandecer sobre você e sua família. Seja gracioso, impartindo favor sobrenatural sobre você e seus amados durante essa semana. Que você esteja no lugar certo, na hora certa, vivendo os favores de Deus. O Senhor, o Espírito Santo, sorria sobre você e sua família durante essa semana e conceda a você e aos seus amados sua shalom, bem-estar, saúde e paz. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus abençoe, igreja. Eu amo vocês. Yeah, Dad.